Olá, meu nome é Joslaine, eu sou nutricionista e quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre essa relação que as famílias têm com as pessoas que estão diagnosticadas com algum tipo de doença, mas especificamente com diabetes. Então, assim, a gente tem a presença desse diagnóstico em diversas fases da vida, né? Algumas pessoas são diagnosticadas depois de mais idade, né? Desenvolveram o diabetes por conta de alguma condição, alguma dificuldade, alguma irregularidade da alimentação que acabou levando a um excesso de peso. Outras pessoas acabaram desenvolvendo diabetes porque tiveram, sei lá, alguma patologia aguda, por exemplo, uma pancreatite aguda, e isso levou a um comprometimento aí do pâncreas, que acabou levando ao desenvolvimento do diabetes. E isso pode acontecer em qualquer fase da vida, em qualquer idade, né? Mas principalmente acima ali dos 30 anos. Ainda a gente tem o diagnóstico precoce quando ainda se é muito criança, né? Com 7, 8, 5 anos, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, 12, 13, 14. E isso traz para a estrutura da família muitas dúvidas, muita insegurança. Existe uma grande dificuldade inicial, que é a dificuldade da aceitação, né? Então, existe uma negação, e essa negação, em algumas pessoas, ela persiste por um período, assim, muito longo, muito intenso. E isso dificulta, porque quanto mais tarde a gente inicia o tratamento, mais grave podem né, chegar aí as sequelas da doença. Então, a gente tem realmente muito para conversar com relação a isso, e as dificuldades elas não são só relacionadas à aceitação, né? A aceitação é o primeiro passo, tipo, eu entender que eu tenho e que é possível controlar e que eu posso ter uma vida de qualidade, eu posso ficar bem, eu posso conviver com a família de uma forma tranquila, mesmo tendo um diabetes. E isso realmente é um diagnóstico que choca, que deixa a pessoa confusa, que deixa a pessoa com medo, né? A gente sabe que o diabetes ele é uma doença silenciosa, a gente não sente assim claramente, não chega, a doença não chega e fala assim, olha, você está diabético. Você agora vai sentir isso, isso e isso. Não, a gente percebe que, muito pelo contrário, os sintomas, eles aparecem de uma forma muito discreta e eles vão se intensificando conforme o tempo vai passando, mas nem sempre a pessoa liga esses sintomas, essas sensações que está sentindo, com o diabetes propriamente dito. Pode ser uma série de outras coisas, uma série de outras situações que acabam levando aí como conclusão, eu tô com isso, né? Eu tô sentindo sede porque tá muito calor, né? Enfim, eu tô fazendo muito xixi, eu tô urinando demais porque eu tô tomando muita água. Então, as pessoas elas não ligam que isso realmente pode ser um dos primeiros sinais aí do aparecimento de uma alteração de glicemia. E uma coisa muito importante que a gente precisa conversar é que, assim, antes de um diagnóstico de diabetes, quando não se é um diagnóstico ali por um diabetes tipo 1, que pode acontecer lá na infância, antes da gente ter um diagnóstico de diabetes, que é o que a gente fala que não tem essa dependência da insulina, né, e nem todos os casos, por exemplo, de diabetes tipo 2 precisam da insulina, antes dele se instalar como diagnóstico, a gente tem o pré-diabetes, né? E nesse momento do pré-diabetes é que as pessoas não dão bola, nem ligam, tipo, é um pré-diabetes. Não digo todos, tá? Não é a grande, não é assim, 100% dos casos que isso acontece, mas a grande maioria dos pacientes, ela fica assim, então tá, então vamos cuidar ali, aqui, e fica com aquele cuidado por alguns dias somente, às vezes persiste por alguns meses, algumas semanas, mas acaba deixando de lado.
E isso é o que acaba comprometendo de uma forma, né, mais significativa o desenvolvimento do diabetes propriamente dito. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que muitas situações podem levar à negação e a falta do cuidado, a falta do comprometimento pode agravar. E que por ser uma doença silenciosa, as pessoas não acabam dando tanta atenção para ela, né? Infelizmente, é isso que acontece. E aí, quando se cai, né? Quando se tem aquela ficha cai, quando se cai na realidade, quando se tem a ideia, poxa vida, agora sim, veio o diagnóstico, o exame tá ali, tem a comprovação, eu estou diabético, sou diabético, e agora, né? O que fazer? Como agir? E aí existe todo um mundo criado, toda uma conduta pouco científica relacionada ao cuidado do diabetes. A primeira coisa, não pode açúcar. Depois vem, não pode bolo, não pode melancia, não pode banana, não pode beterraba, não pode isso, não pode aquilo outro. E aí chega uma hora que a pessoa fala assim, cara, o que eu vou comer? Eu não posso comer nada, não é? Aposto que você já se deparou com isso. Tipo, meu Deus, o que eu vou comer? Não posso comer nada? Tudo que eu vou comer tem carboidrato? E fulano, Beltrano falou que eu não posso comer carboidrato? E às vezes vem uma orientação no profissional da saúde, cara, tu não pode mais comer carboidrato. Como assim, né? Na verdade, gente, o que a gente precisa entender e aprender é essa questão do equilíbrio. Por quê? Imaginem vocês vivendo num mundo sem carboidrato. É quase impossível. Tipo, se você parar para pensar, leite tem carboidrato, frutas têm carboidrato, vegetais têm carboidrato, os grãos, os cereais têm carboidrato, as farinhas são carboidrato. Mel é carboidrato, melado é carboidrato, açúcar, garapa, né? Tudo isso é carboidrato. Então aí você para e fala, como que eu não vou consumir carboidratos? Né? E essa é uma primeira coisa errada, é uma conduta errônea, essa exclusão, essa radicalidade. Isso vai fazer com que essa ansiedade, com que essa negação da doença, ou acreditar que não vai ser possível fazer o tratamento, porque é algo muito radical, é algo que vai mudar completamente a minha vida. E aí, gente, chegam as situações familiares. Nem sempre, quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes, os demais membros da família têm uma experiência nisso. Às vezes é uma criança que foi recém-diagnosticada, a família entra num conflito tremendo, porque daí tem a avó, tem a tia, tem a comadre, tem a madrinha, tem não sei quem. Aí todo mundo começa a querer ter um cuidado, um excesso de zelo e acaba deixando aquela criança literalmente magoada, né? E não só criança, com adulto acontece a mesma coisa. Porque a pessoa vai lá, por exemplo, vamos supor que tem uma confraternização de final de semana, né? Aí toda a família vai se reunir. Todo mundo vai se reunir para conversar, e nesses momentos de reunião de família, aí tem sempre uma sobremesa diferente, tem ali uma refeição mais elaborada, uma refeição diferente, e aí sempre tem alguém que fala assim: você não vai comer isso, você não pode isso, tá? Você é diabético, não é? Eu aposto que você já entrou numa situação como essa. Eu tenho certeza que alguma vez na tua vida algum familiar chegou para você e falou assim: isso você não pode, porque isso tem carboidrato, isso foi feito com açúcar, então você não pode consumir. Ou então você mesmo vai, sei lá, num aniversário de criança, numa festinha de criança. Gente, festinha de criança é brigadeiro, é coxinha, é risoles, é beijinho. Como é que chama aquele docinho com amendoim? O cajuzinho, né? É tudo doce, né? Ou então um carboidrato frito, coxinha e rolinho de não sei do que, e bolinha de queijo e tudo isso. E aí você se vê diante de um mundo impossível. Você fala, cara, o que eu vou comer? Aí você vai, não, vou tomar alguma coisa. Aí você vai tomar, o que tem para tomar? Tem para tomar refrigerante.
né? Aí você fala, cara, eu não posso tomar refrigerante, sou diabético. E aí você se vê diante de uma situação onde você está desconfortável naquele ambiente. Você acredita não poder consumir nada daquilo que tá ali, que tá exposto, que tá ali para você, né? E aí fica uma situação desagradável para quem está recebendo, que nem sempre se prepara, né, para colocar algo possível de ser consumido por um diabético, e você mesmo faz essa restrição por não saber o como, o quanto, o porquê, o se pode, o se realmente não pode, ou se pode, qual é a quantidade que você precisa consumir para que você não passe mal. E uma infinidade de coisas que, se você dominar a sua doença, se você tiver conhecimento sobre ela, você sai dessas situações com muita facilidade, né? Eu volto a afirmar, não é proibido, não existe alimento proibido. Existe a forma correta, a quantidade correta que a gente deve consumir. E essas situações, elas vão gerando conflitos, tanto conflitos para valer mesmo, interpessoal, de relação, de relacionamento, como conflitos internos, né? Não é raro ouvir o paciente ou quem, né, enfim, quem está com o diagnóstico do diabetes falar assim, olha, eu não sei mais o que eu como. Tudo que eu como tá alterando a minha glicemia, tudo que eu como tá me causando mal, tudo que eu como tá levando a uma alteração significativa e eu vou ver, eu vou pesquisar, eu vou procurar na internet e tudo é proibido, tudo não pode. E aí a gente entra nesse ciclo do tudo não pode, né? E mais uma vez eu coloco para você que não é bem assim, né? Mas gera. Eu sei que gera um desconforto. Até a gente conseguir dominar, até a gente conseguir entender como tudo funciona, a gente se sente extremamente desconfortável num evento, numa confraternização, num grupo familiar. E isso é muito ruim. Isso é ruim para o emocional e com certeza isso não vai auxiliar no tratamento do diabetes. Não tenho dúvida disso, né? Para que o tratamento seja eficiente, para que a gente consiga realmente solucionar e resolver, a gente precisa entender como o nosso corpo responde diante dessa doença. E se for uma criança, a família precisa entender isso. Isso precisa ser conversado com todos, né? É importante que todos entendam como funciona, que todos entendam a porção que a criança pode consumir, como isso vai interagir com o uso da insulina. Então, tudo isso é importante. Então, vejam que quando uma pessoa ela é diagnosticada com diabetes, ela tem um monte de controles que são necessários para a vida dela, né? Ela precisa entender como ela vai usar e de que forma ela vai colocar na rotina, não só em quantidade, mas em frequência, o uso da insulina. Ela precisa compreender como ela tem que fazer o direcionamento da alimentação para que ela não tenha, para que ela não passe mal, para que ela não tenha nem picos de hiperglicemia, nem vales de hipoglicemia. Então é importante ela entender isso. Vai ser muito importante ela iniciar um estímulo de movimento, de atividade, de movimentar-se, de fazer uma atividade física, seja bicicleta, seja caminhada, seja beach tênis, que está na moda agora, né? Seja vôlei, seja futebol, enfim, seja atividade na qual ela consegue interagir, né? É importante que entenda que se existe um diagnóstico de diabetes, que tenha um movimento, que tenha uma atividade. Então imaginem, se para um adulto isso já seria algo muito complexo, imaginem vocês quando é uma criança que recebe esse diagnóstico, né? Porque aí o cuidado, ele externaliza, ele não fica só na criança. Ele vai muitas vezes para a mãe, para o pai ou para a pessoa mais próxima que vai estar ali no cuidado junto dessa criança. Então, tudo isso vai fazer um movimento completamente diferente de atenção, de cuidado, de respostas ao tratamento e de tudo isso.
E nesse momento em que se entende, que se compreende que existe a real necessidade de um cuidado e que esse cuidado é um conjunto de coisas, isso gera muito conflito, né? Interfamiliar, isso pode acontecer. Então, quando o diagnóstico é no adulto, é no idoso, né? Existe um conflito interfamiliar. Existe sempre aquele filho, quando é um grupo grande de filhos, né? Que ele não acredita na doença, que ele acha que é frescura, que ele acha que não vai fazer mal isso ou aquilo, né? Que ele fica com dó de aplicar a insulina ou medo de aplicar a insulina. Sempre tem, gente, sempre tem, né? E aí desequilibra, desnivela, né? Eu diria, não só um desequilíbrio, mas um desnivelamento. Porque quando você tem o diabetes, é importante que todos entendam que tem que ficar uma coisa boa. Tem que ficar um platô bom ali na glicemia. Ela não pode nem estar de mais nem de menos. Então não é nem deixar de comer, como também não é comer demais, né? Não é nem fazer um excesso de atividade física, como também não fazer nada, certo? Então, é isso que é muito importante que todos compreendam. E sempre tem aquele que acha isso ou aquilo, que leu isso ou aquilo, que viu isso ou aquilo outro. E isso acaba mais confundindo do que ajudando. Isso é fato. E sempre tem. Quando se é idoso. Aí, quando se é criança, é impressionante, mas sempre tem alguém que está boicotando. Sempre, né? A criança, ela tá caminhando certinho, ela tá aprendendo, os pais estão ali, e de repente vem alguém, pá, boicota. Boicota ou por dó de aplicar uma insulina em determinado horário, ou por dó. Existe, gente, inclusive, insegurança de monitorar, que aliás é outra coisa que entra na rotina, né? Existe uma insegurança do monitorar. O que é o monitorar? É verificar a glicemia, né? O capilar é ir lá, fazer a checagem, tirar a gotinha do sangue, colocar ali no aparelhinho para verificar como é que tá. Isso é muito comum no paciente, tanto no idoso, nos extremos, né? Na infância como na idade do idoso, as pessoas terem dó. Eu tô com dó de furar, eu tô com dó desse monitoramento. E aí fica, aí deixa, né? Aí deixa, aí vai ficando. Aí passa, era para fazer um monitoramento de jejum, era para fazer um monitoramento pelo menos uma vez ao dia depois da refeição, e aí vai ficando. Aí isso acaba deixando de ser diário para ser semanal, para ser de vez em quando e para nunca mais fazer. E aí desnivela, descontrola. Por quê? Porque se não existe o monitoramento, não se sabe o que está acontecendo. Se não se sabe o que está acontecendo, lembram que é uma doença silenciosa? Sendo silenciosa, não se sente, não se correlaciona o sintoma a ela, e aí o que acaba acontecendo? Fica esquecida, fica de lado. E aí só vai agravando, né? Então, tudo isso são desconfortos que podem acontecer e que eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, você se identifica com isso, porque é realmente isso que acontece, tá? Existe toda uma rotina que tem que ser diferente. Imagine, né? Pensa comigo, o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele funciona de uma forma fantástica, né? Então, quando não se tem o diabetes e você vai lá e come um alimento, o teu corpo sozinho já vai trabalhar, o pâncreas já vai ser estimulado a produzir a quantidade de insulina que é suficiente para fazer a absorção daquela refeição, daquele momento, daquele horário que você consumiu. Então tá funcionando tudo zero bala, tá tudo certinho. A partir do momento que você está com diabetes, não é mais o seu corpo que vai trabalhar dessa forma. É você que precisa entender o como você vai conduzir essa digestão e essa absorção para que não tenha nem excesso e nem falta. É você quem tem que dominar. E quando eu digo você, é você que faz o seu controle, você que faz o uso da sua insulina, você que aplica, se auto-aplica, se auto-cuida, você que vai lá e sabe o quanto você pode consumir disso ou daquilo. E também você que é o cuidador, independente se é para o idoso ou se é para a criança.
né? É muito importante que a gente tenha esse domínio, que a gente entenda que precisa do monitoramento, precisa do cuidado com a insulina, precisa das porções, porque o corpo não trabalha mais sozinho. Ele precisa que seja calculado fora para que o que está dentro funcione de uma forma eficiente. Então, o quanto de insulina vai precisar, o quanto para aquela quantidade de nutriente que você consumiu, né? O quanto você deve consumir para ir praticar uma atividade física, o quanto o teu corpo responde a essa atividade física, o quanto o teu corpo responde a essa insulina, porque sim, mais uma vez eu falo para vocês aqui, nós somos únicos e para cada pessoa responde de uma forma diferente. Então, assim, é todo esse conjunto de informações que acaba levando a essa ansiedade, a essa dificuldade. E aí, gente, acontece o que eu falo muito para os meus pacientes: a doença domina vocês, a doença nos domina. E quando eu falo a gente, quando eu falo nos, eu me incluo, que eu já comentei aqui com vocês que eu também tenho diabetes. Eu sei exatamente o que é passar por todas essas situações, do início do diagnóstico, do começo do tratamento e de tudo como vai evoluindo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa atenção, esse cuidado, essa consciência com tudo isso que acontece, né? Eu posso contar aqui para vocês, assim, algumas coisas relacionadas a pacientes que tiveram, por exemplo, o diagnóstico da criança e aí o pai e a mãe começaram a se desentender para esse tratamento, para esse cuidado, tiveram uma dificuldade conjugal tremenda com relação a isso, a ponto de pensar numa separação em algo nesse sentido, de tanto que isso mexe com a estrutura da família, né? Teve também muitas situações relacionadas ali a casais que se desentenderam porque um achava que tinha que ser uma comida diferente para um da comida do outro, e aí quem fazia essa comida, quem preparava, independente se é, né, qualquer um do casal, se foi o homem, se foi a mulher, ou se foi a esposa ou o esposo, enfim. E aí acaba se criando aquela situação assim: existe uma necessidade de preparar algo diferente porque você tem o diabetes, mas eu não tenho. E isso gera um conflito tremendo, e na verdade a gente tem que entender que não tem nada que ter nada diferente, que a vida segue normal, é claro que dentro de uma escolha saudável, né? E que isso vale para todo mundo, não é só para quem tem diabetes ou para quem não tem. Se você quer ter qualidade de vida, você tem que ter boas escolhas. Não tem segredo. E aqui fica a dica, né? Não é porque se você é ou se você não é diabético, se você tem ou se você não tem uma doença, para você ter qualidade de vida, para você ter saúde, você precisa fazer boas escolhas. Isso é para todo mundo, né? Isso é pra gente de verdade. O nosso corpo ele foi feito para receber nutrientes de qualidade. Quando isso não acontece, ele buga. Problemas começam a acontecer, né? E a gente precisa ficar atento nesse sentido, tá? Então, assim, eu acho que além dessa atenção do início do diagnóstico, dessa dificuldade, da falta do conhecimento junto da convivência das pessoas, a gente tem uma série de questões que a gente começa a alimentar de uma forma muito negativa. Com relação a isso, gente, eu não devo, eu não posso, eu não quero, ou ainda eu quero muito, mas tem muito tempo que eu não consumo isso. E aí, gente, eu falo de chutar o balde e correr atrás do balde depois, né? Porque é um tal de detonar com uma coisa que fazia muito tempo que você não consumia, porque realmente você estava com muita vontade daquilo, que muitas vezes leva a um internamento, né? Dá ali sobe demais, o paciente passa mal, precisa internar para controlar, e aí você vai ver o que aconteceu. Ah, eu estava há muito tempo sem consumir determinado alimento, eu não aguentava mais, eu estava com muita vontade, aí eu fui lá e comi mesmo. E aí, gente, eu coloco para vocês, o que será que faz mal? É deixar de comer aquilo que você gosta? É comer exageradamente aquilo que você gosta? Ou é colocar na sua rotina aquilo que você gosta de uma forma que te faça bem? Por quê?
tudo aquilo que a gente gosta muito, se a gente deixa de consumir, você fica triste. Não é verdade? Se você gosta muito de fazer uma coisa e você está proibido de fazer aquela coisa, você fica triste, abatido, depressivo. E isso, gente, é uma consequência muito comum. Isso acontece com muita frequência, né? E aí é tudo não, eu não posso, você vai se deprimindo, você vai deixando de consumir aquilo que você deveria, que você na verdade pode, que aquilo não é proibido para você, mas que um dia alguém disse que era. E aí se torna sempre episódios agudos de uma descompensação que não precisaria ter acontecido se você soubesse a forma correta de consumir no seu dia a dia, né? Talvez não com a frequência que você gostaria, talvez não na quantidade que você gostaria de consumir, mas que não vai ser proibido, que pode estar na tua alimentação, que pode ser adequado, que pode estar ali sem te causar nenhum problema. E é bem nesse sentido, nesse caminho que a gente precisa pensar, que a gente precisa analisar, que a gente precisa organizar no dia a dia, para que esses conflitos não aconteçam. Porque eu tenho certeza que ninguém quer se desentender com um familiar, que ninguém quer deixar de ir em eventos porque tem diabetes. Isso já aconteceu comigo lá no começo, logo que de tão nervosa, de tão preocupada, de tão o medo que gera quando vem esse diagnóstico, porque a gente vê que as sequelas elas são pesadas, né? Eu me recordo que eu pensava assim, gente, eu não quero ficar cega. Eu não quero perder um membro, eu não quero perder uma perna, um dedo eu não quero perder, né? Eu quero. E aí você fica com aquele medo e você se restringe, você deixa de ir nos lugares porque você não quer consumir aquilo que está naquele ambiente. E isso acaba se tornando extremamente negativo, porque você deixa de ver as pessoas, você deixa de interagir, o que é natural do ser humano. Né? A gente precisa disso, a gente precisa dessa interação, né? Tem pessoas que deixam de ir num churrasco de final de semana com os amigos porque tá com medo de não conseguir emagrecer o que precisa emagrecer para controlar a sua doença. E aí deixa de conviver com as pessoas, deixa de ter um convívio social. E isso acaba comprometendo, não tenham dúvida que isso é muito mais grave, né? Então, é importante a gente saber como, encontrar o caminho, por onde ir, o que é que precisa fazer, onde que eu preciso cuidar, qual a quantidade que eu posso consumir, né? Tudo isso vai fazer uma diferença tremenda nesse cuidado, nessa atenção. Então, isso é um ponto muito importante que vale a reflexão. Então, procurar profissionais que saibam realmente o que estão fazendo, né? Para que se tenha esse equilíbrio, para que realmente se consiga organizar a alimentação de uma forma que o equilíbrio real aconteça. Né? Que você não tenha a sua doença agravada, que você não prejudique a sua saúde, que você realmente consiga fazer um tratamento que te deixe estável, né? Você nunca mais vai deixar de ser diabético, mas você pode ficar estável. Aliás, uma coisa importante de se dizer aqui, né? O único momento que a gente reverte, né? Tipo, eu deixo de ter esse risco do diabetes é quando você tem o pré-diabetes. Quando se tem o diagnóstico de pré-diabetes, ali é o momento. Ali é o momento de mudar, de fazer diferente para que você não desenvolva o diabetes. Porque quando você desenvolve, eternamente você vai ser diabético. Você só tem ele estável. Nós conseguimos estabilizar. Eu tenho meu diabetes estabilizado, mas eu não deixo de ser. Se por um acaso eu fizer hoje um exame, né, vou lá, né, jejum, faço a minha glicemia de jejum, faço o exame de hemoglobina glicada, que você que tem sabe que é um monitoramento que a gente precisa fazer.
Se eu pegar esse exame e levar para um médico que ele não me conhece, ele jamais vai saber que eu tenho diabetes. Por quê? Porque a minha hemoglobina glicada vai estar estável e a minha glicemia de jejum vai estar legal. Mas por quê? Porque eu tenho todos os cuidados, eu faço toda a atenção para que ela não fique alterada. Então é aí esse ponto que eu quero falar para vocês. É possível estabilizar, é possível deixar em níveis normais, mesmo usando insulina, ou se for um diabetes tipo 2 sem o uso da insulina, controlando muito bem isso na sua rotina, tá? E outro ponto importante para colocar aqui, não é porque é diabetes tipo 2 que não precisa de insulina, tá? Isso pode acontecer também. A única diferença é essa relação aí com a resistência da insulina ou não, tá? Mas é muito importante a gente entender isso. É possível estabilizar um diabetes. Não é porque você é diabetes. As pessoas às vezes falam assim: ah, mas o meu diabetes sempre fica 200 e pouco. O meu diabetes nunca baixa disso. E se baixar disso, eu passo mal. É muito comum escutar isso. O que é isso, gente? É uma aceitação de viver irregular sempre, né? É como se você tivesse, sei lá, fazendo alguma coisa ilícita aí, sei lá, vendendo droga o tempo todo. Você sabe que aquilo é errado, mas é a vida, é a única forma que eu tenho de ganhar dinheiro. Tipo, sabe? É uma comparação chula, mas é exatamente isso, né? A gente não tem que se conformar com uma glicemia alterada, isso tá detonando. Pensa assim, ó, se tá excesso ali no teu sangue, tá faltando em algum lugar, né? Então a gente precisa controlar, precisa equilibrar. E nessa mensagem que eu quero passar para vocês é isso: é vocês saberem, vocês terem essa consciência de que sim, existem dificuldades tremendas, mas por conta da falta de conhecimento. As pessoas se restringem na alimentação, se restringem ou discutem de um convívio familiar por conta da falta de conhecimento, né? Restringem talvez uma vontade que a criança tá, pela falta de conhecimento, pela falta de saber como controlar aquilo ou como agir naquela situação, né? Então a falta do conhecimento gera muitas angústias, geram muitas dificuldades no controle e até desentendimentos seríssimos interfamiliares, interpessoais, enfim, né? Mas que não precisariam acontecer. Então busquem pelo conhecimento, busquem por profissionais sérios, né? Se você ir até um profissional e começar a ter muita restrição, sem controle, mesmo você fazendo restrição, não tá controlando, é porque alguma coisa tá errada. A gente precisa entender como o teu corpo está trabalhando, o que vai funcionar para você. Então isso é muito importante, né? Nós irmos até os profissionais sérios, adequados, especialistas, né? Que realmente se aprofundam nesse tratamento, porque é algo muito sério, né? E que precisa de uma atenção diferenciada, sim. É aquilo que eu falei para vocês mais tarde. É algo que o corpo fazia sozinho, agora ele precisa de ajuda. E é nesse sentido que a gente precisa acompanhar, tá? Então aqui fica a mensagem, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau!